Nos exercícios 35 e 36, está pedindo para determinar se existe ou não a derivada da função no ponto zero. Então, lembrando da definição de derivada, calculando no ponto x igual a zero, é limite, quando x tende a zero, f de x menos f de zero, dividido por x menos zero, que no caso ficaria limite de f de x menos f de zero dividido por x, quando x tende a zero. Então, no exercício 35, aplicando a definição, nós temos limite, quando x tende a zero, f de x, no caso eu estou usando para x diferente de zero, então é x seno de 1 sobre x, menos f agora para x igual a zero. Quando x é igual a zero, f de x é zero. Então fica x seno de 1 sobre x menos zero dividido por x. Isso é igual a limite, quando x tende a zero. Aqui no caso, no numerador, fica apenas x, que multiplica seno de 1 sobre x, dividido por x. Então eu simplifico esse x com esse, sobra seno de 1 sobre x. E esse limite, quando x tende a zero de seno de 1 sobre x, ele não existe. Ou seja, a derivada da função no ponto zero, a derivada dessa função no ponto zero, não existe. Não vem ao caso, no exercício 35, demonstrar que esse limite não existe. Vocês vão encontrar no capítulo de limites a demonstração de que seno de 1 sobre x, quando x tende a zero, não existe. Mas simplificando, é pelo fato que qualquer intervalo que contém o ponto zero, seno de 1 sobre x, toma sempre valores menos 1 e 1. Então, por esse motivo, a sequência, quando x tende a zero, ela fica oscilando entre menos 1 e 1. Logo, o limite ele não é único, nesse caso, ou seja, ele não existe. Então, por essa razão, no exercício 35, a derivada da função no ponto zero ela não existe. Claro que a demonstração de seno de 1 sobre x quando x tende a zero, ela é bem mais formal do que isso que eu disse. No exercício 36, novamente aplicando a definição, nós vamos ter f de x, no caso f de x para x diferente de zero, então fica sendo x ao quadrado, seno de 1 sobre x, menos f de zero, quando x é igual a zero é zero, dividido por x. Simplificam o quadrado com o x, isso é igual a limite, quando x tende a zero, de x, que multiplica seno de 1 sobre x. Então, aqui, lembrando que seno de 1 sobre x é uma função que é sempre menor ou igual que 1, maior ou igual que menos 1, ou seja, isso aqui é uma função limitada, e essa função x, ela tende a zero quando x tende a zero. Então, o produto de uma função que vai para zero vezes uma função limitada, o limite é zero. Então, no exercício 36, f' de zero é igual a zero.